Olá, tudo bem com você? Ontem nós estivemos estudando um pouquinho sobre duas teorias e nós percebemos que a teoria da evolução, que advoga a ideia de que tudo surgiu por acaso de modo natural, ela não acrescenta valor à humanidade. E dessa maneira, a teoria ou dessa forma, a doutrina da criação, ela enfatiza um Deus com planejamento, um ser superior e que dessa forma tem um planejamento especial para a humanidade. Dessa forma, qual dessas duas acrescenta mais valor a você? Eu espero que você tenha conseguido refletir bem em relação a essas duas partes. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre uma afirmação, feita por um escritor alemão chamado Gottfried Leibniz, que certa ocasião afirmou que por que existe algo ao invés de nada? E o interessante dessa pergunta é que existem textos bíblicos que podem responder, como é o caso de Gênesis 1, verso 1, que afirmam que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, quando chegamos a esse ponto, é importante que nós consideremos também que a Bíblia, apesar de conter ciência, apesar de apresentar argumentos lógicos para a existência de Deus, ela não tem por principal objetivo, provar que ele existe, para satisfazer a curiosidade de muitas pessoas. Então é necessário que nós atentemos para isso. E quando eu digo isso, não quero necessariamente acabar com a fé das pessoas, com a sua fé, muito pelo contrário, mas simplesmente apresentar a você que a Bíblia tem um propósito, e esse propósito não é necessariamente provar que Deus existe. Afinal de contas, eu e você, com a nossa própria existência, nós já podemos fazer isso de forma suficiente. Dessa maneira, a Bíblia inicia com uma declaração sobre Deus como Criador, e isso é muito importante para a educação cristã. Uma cosmovisão bíblica deve, portanto, enfatizar essa doutrina. E essa ênfase, ela se torna extremamente importante porque a palavra de Deus tem sofrido um ataque frontal em nome da ciência. Então, a teoria da evolução, que advoga a ideia de que em bilhões de anos a vida surgida a partir de organismos primitivos, ancestrais comuns, foram evoluindo lentamente, assim com dificuldades, tudo por acaso. Isso acabou contribuindo para que a fé de muitas pessoas na Bíblia fosse destruída. Você deve conhecer relatos e casos de pessoas assim. Dessa forma, existe uma outra coisa pior ainda, que acaba se levantando contra todo e qualquer ensino bíblico, que é justamente a tentativa de harmonizar a evolução com a criação ou a evolução com o próprio Deus. Podemos entender, a princípio, que um evolucionismo teísta é pior que um evolucionismo ateísta. Então nós precisamos entender as diferenças entre uma coisa e outra. A ideia de que a evolução pode ser harmonizada com a doutrina da Bíblia, da criação, ela acaba contribuindo para que essas coisas aconteçam. Ao mesmo tempo, Deus deixa de existir para muitas pessoas. Que nós possamos crescer na compreensão desse assunto, e amanhã nós estaremos tendo, justamente por isso, uma noção melhor a respeito da cosmovisão bíblica. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe.